é o poder do nosso Senhor, fluindo cura sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos ver Atos 12, é uma passagem conhecida, mas ela tem que arder no nosso coração. Isso que nós fizemos hoje aqui tem que arder em nós, porque isso é a realidade da igreja do Senhor. Olha o que aconteceu. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a 1ª e 2ª guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Até aqui, oramos, meu coração está ardendo em nome de Jesus. Peça para o Senhor falar com você hoje. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, meu Pai. Como é boa a tua presença, como é doce a tua presença, Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nos ensina pela tua palavra, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, é interessante essa passagem, e sempre nós temos que lembrar dela. Perceba, que nós vimos o versículo 1, que Herodes, ele estendeu as mãos contra alguns da igreja, para maltratar alguns da igreja. E esse Herodes, na verdade, queridos, se trata hoje o quê? De um poder espiritual. Na ocasião, Herodes, vocês sabem que teve Herodes I, Herodes II, assim como houveram muitos principados que eram imperadores, que eram reis, que na verdade simbolizavam poderes humanos na época, que faziam ali muitas vezes o mal, quando deveriam o quê? Fazer o bem. E esses, como diz a palavra, que existem principados e potestades, Herodes simboliza um espírito, a ação de um espírito. E essa ação do espírito de Herodes continua atuando através dos séculos. Se ele agiu no Herodes I, se ele agiu no Herodes II, se ele agiu através de vários imperadores no decorrer dos anos, de vários reis, de vários principados, ele continua agindo. E a fúria do inferno realmente é contra quem? Contra alguns da igreja. Ele estende a mão contra os da igreja. Por quê? Porque o mundo está nas mãos do mal.
o mundo jaz no maligno. O mundo está morto na mão do maligno. As pessoas estão adormecidas e elas estão indo, né, para o inferno, né, adormecidas. Elas estão dormindo. Então o diabo nem se incomoda com os seus, porque os seus já estão amortecidos e adormecidos para o mal. Mas com quem que o inferno se incomoda? Se incomoda com a igreja. Se incomoda com aqueles que amam a Deus, que procuram alimentar sua vida espiritual, que procuram render culto ao Senhor, que continuam levando a oração diante do Pai, que continuam diante de Deus buscando forças para se manterem fora de todo o sistema que o mundo, né, tem. Então o mundo está morto no maligno. Está adormecido, as pessoas entram nos seus vícios, as pessoas entram, né, nas suas malignidades e elas afundam no lamaçal, totalmente adormecidas, apáticas, aquilo que é a voz de Deus que tem ecoado de dia e de noite. Vinde a mim, arrependei-vos, arrependei-vos, voltem-se para mim, busquem-me e me achareis. As igrejas, né, cada vez, né, mais enfraquecidas no sentido de frequência, porém, o mundo, os bares, as academias, quer chuva, quer sol, quer inverno, quer verão, estão abarrotadas. Por quê? Porque as pessoas estão adormecidas pelo maligno. E Herodes, que simboliza esse espírito, ele tenta realmente afetar, atacar, estender as mãos sobre alguns. E diz a palavra de Deus que ele, versículo 2, já tinha conseguido matar Tiago, o irmão de João. Ele já tinha matado Tiago. E agora, diz a palavra do Senhor, que ele chama a Pedro. Versículo 6, quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite, comparecer diante dele, versículo 5, Pedro era guardado na prisão. E naquela mesma noite Herodes ia fazer Pedro ir diante dele. Para quê? Para também matar Pedro. Então esse espírito de Herodes, ele tenta o quê? Ele tenta maltratar os que são fiéis, aqueles que são fiéis à palavra, aqueles que são fiéis ao chamado, aqueles que resistem a ceder a Satanás, aqueles que resistem a comer na mão do mundo, aqueles que resistem a comer das iguarias do reinado dessas trevas, aqueles que resistem aos manjares terrenos, aqueles que resistem àquilo que é da terra, que é passageiro. Então o inimigo tenta maltratar a esses. E diz a palavra de Deus que ele então estava prestes a também fazer morrer a Pedro, que nós lemos, ele ia chamar naquela noite. Mas, o que diz, versículo 5? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. Amém? E nós precisamos entender isso, queridos. As nossas orações não são vãs. Os nossos clamores não são vãos. As nossas orações diárias pela igreja do Senhor. Por quê? Ai, pastora, mas nós deveríamos orar por isso, porque nós podemos orar por tudo. Mas, o que acontece? A nossa autoridade está sobre o corpo. Então, eu posso orar pela fulana, pela ciclana, eu oro por todo mundo. Mas a autoridade da igreja está sobre a igreja. Quando nós oramos como igreja, pelos da igreja, nós temos poder e autoridade de livrá-los, de realmente impedir o mal sobre eles em nome de Jesus. Por isso que nós temos visto milagres no nosso meio, pessoas passando por diversas e terríveis situações, mas sendo livradas
poupadas pela mão do Todo-Poderoso Deus, sendo sim, em nome de Jesus, vitoriosas em situações que muitos cairiam, mas elas superam. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Pedro estava guardado. Pedro estava ali, né, e vivendo um momento, sendo aprisionado por uma situação, mas a igreja estava em oração. E nós precisamos ter isso no nosso coração como igreja, de nós estarmos realmente com o nosso coração fervendo em oração, em clamor, e sabendo que, se você se lembrar de Jó, olha que interessante, Jó é Antigo Testamento, mas diz a palavra de Deus que Jó foi curado de toda a sua lepra, de toda a sua dor, de toda a sua miséria, de toda a sua derrota que ele viveu, de todo o seu choro, quando ele orava pelos seus amigos. Então a oração ela é poderosa, porque ela não só abençoa ao outro, mas ela também nos livra de maldições, de sentenças e de obras contrárias. Naquela mesma noite, o que Herodes também queria matar a Pedro, mas a igreja estava orando. E diz então que naquela mesma noite, versículo 6, Pedro ali adormecido entre dois soldados. Ele estava ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta aguardavam a prisão deles. Quantas pessoas estão assim, no nosso meio, que fazem parte da igreja, que estão ligadas, estão como ele aqui, né? Estão com cadeias de enfermidade, cadeias de dor, cadeias de sentenças, cadeias de perseguição, cadeias de sofrimento. E diz aí que ele, o quê? Havia ainda os guardas, guardando a prisão para garantir que ele, o quê? Não conseguiria vencer. E nós, como igreja, precisamos ter esse espírito de entendimento, que nós sozinhos, muitas vezes, nós sim podemos sofrer reveses, iremos nesse mundo passar por situações adversas, mas quando o corpo de Cristo se junta, nós podemos vencer, e todo aquele inimigo que guarda a nossa prisão, que quer o quê? Te manter na mesma condição. Ah, você vai ficar assim. Eu quero garantir que você vai ficar nesse estado de miséria, que você vai ficar nesse estado de dor, que você vai ficar nesse estado de rejeição. Independente, cada um tem uma prova ou uma cadeia que o inimigo, que o espírito de Herodes quer trazer sobre a pessoa, quer trazer, né, um sentimento de derrotismo, quer trazer ali a prisão. Como diz aqui, haviam duas cadeias. Em cada um, esse espírito de Herodes pode estar tentando e já ter colocado algum tipo de cadeia. Ou seja, quer seja emocional, quer seja sentimental, quer seja familiar, quer seja psicológica, quer seja física. Mas em nome de Jesus Cristo, nós temos o poder da oração e o poder da misericórdia que vem das mãos do nosso Deus. Ele, um servo do Senhor, Pedro, estava ali, sim, sendo atacado por aquele Herodes, sendo prejudicado por aquele Herodes, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Então a nossa oração diária, nós presbíteros, pastores, que mandamos para cada pessoa, isso fala diante dos céus. A oração diária que nós disparamos para cada membro da igreja, nós estamos diante de Deus, clamando pela vida dessa pessoa. E as cadeias que aprisionam as vidas, as cadeias emocionais, físicas, espirituais, de que ordem for, que proceda do espírito desse mundo, que proceda do espírito de Herodes, que proceda de ordens químicas, de ordens fisiológicas, de onde for, em o nome de Jesus, a nossa oração tem poder nos céus. E diz o quê? Porque a igreja orava.
os guardas querendo garantir que Pedro ia ficar preso, as cadeias ali nas mãos deles. Por isso que você vai ver crente que vai falar: olha, eu estou sofrendo. Ah, mas eu sou crente, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas eu estou sofrendo uma situação, eu estou sendo condicionado a uma prisão, a uma condição, a uma situação. Sim, nós veremos isso, mas a nossa oração, ela está chegando aos céus, e diz, e nós veremos isso acontecer, versículo 7, que eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as mãos das cadeias. E é isso que acontece, esse é o poder da oração da igreja. De repente, um dia qualquer, um momento específico, sobrevém o anjo do Senhor. E aquilo que era para ser uma sentença, e aquilo que parecia ser definitivo, e aquilo que parecia que não podia mudar, e aquilo que parecia que ia ficar para sempre, e aquilo que parecia que ia destruir o crente fiel, não destruirá, não matará, não acabará com a vida da pessoa. Por quê? Porque o anjo do Senhor veio, e o anjo do Senhor o quê? Fez cair das mãos dele, de Pedro, as cadeias, e o anjo fez Pedro se levantar e o fez sair. E diz então a palavra do Senhor que ele nem sabia se era real ou se era um anjo realmente que estava tocando ele, mas quando ele passou pela primeira guarda, versículo 10, pela segunda guarda, quando ele viu a porta de ferro diante dele se abrindo por si mesma, e ele então viu que a porta se abriu, ele então pôde perceber: a mão do Senhor me visitou. Por que que o inimigo trabalha tanto para tirar pessoas da igreja, da convivência, da comunhão? Exatamente por isso, porque ele sabe que o clamor da igreja, a cobertura da igreja, a oração da igreja pode muito em seus efeitos, em nome do Senhor Jesus. E naquele momento, versículo 11, Pedro então testificou, ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E eu quero declarar em nome de Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida de cada membro da igreja, o poder e a visitação do anjo do Senhor, quebrando cada cadeia de morte, cadeia de depressão, cadeia de doenças, cadeia de miséria, cadeia de derrotismos, cadeias que querem manter crentes cativos à dor, ao sofrimento, ao choro, à perda, ao prejuízo, vão quebrar em o nome do Senhor Jesus. Que o anjo do Senhor visite, que o anjo do Senhor visite e quebre a sentença, e quebre o diagnóstico, ainda que pareça impossível, ainda que humanamente não tenha condições, mas o poder do nosso Deus, ele reverte sentenças, ele muda quadros, ele faz o impossível, e em nome de Jesus nós veremos o impossível acontecendo na vida financeira, na vida familiar, na vida espiritual, na vida física, porque a igreja ora, os pastores oram, os presbíteros oram, e nós oramos, e nós invocamos o nome do Senhor, e o nome do Senhor faz prodígios, o nome do Senhor
Senhor tem poder, o nome de Jesus Cristo tem poder, e o poder do Senhor é o poder de quebrar cadeias, de quebrar sentenças, e nós hoje, como igreja de Jesus Cristo, declaramos o poder dessa unção liberada sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que o espírito de Herodes queria fazer com a sua vida, com a sua casa, com o seu físico, com o seu emocional, com o seu financeiro, em nome de Jesus, caia por terra agora, cada cadeia colocada pelo inimigo, aquilo que o inimigo queria pôr na tua vida, para te maltratar, para te trazer sofrimento, para fazer você realmente sofrer. Nós, como igreja, resistimos ao mal, e ele fugirá de nós em nome de Jesus. Nós invocamos o nome do Senhor. Traz, Senhor, sobre nós o teu milagre sobrenatural. Traz sobre o teu povo o teu impossível. Traz sobre o teu povo a tua provisão. Traz sobre o teu povo a tua cura. Traz sobre o teu povo, meu Pai eterno, saúde. Nós sabemos que o mundo está doente, Senhor. O mundo está doente emocionalmente. O mundo está doente quimicamente. O mundo está doente fisicamente. Mas, Senhor, a tua igreja, meu Pai, recebe o poder do teu sangue. O Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Senhor, o poder do teu sangue nos cura. O poder do teu sangue nos liberta. O poder do teu sangue muda, meu Pai, a história da vida do teu povo. Senhor amado, tu mesmo disseste: eu oro, meu Pai, pelos que o Senhor me deu. E é isso que nós fazemos aqui em oração, Senhor. A todos que tu deste, meu Pai, a este rebanho, nós como igreja oramos por eles, Senhor, e clamamos o poder da ressurreição, o poder do livramento sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre a vida financeira, sobre a vida emocional, sobre a vida espiritual. Que as cadeias caiam, que as cadeias se quebrem, que as cadeias sejam rompidas, toda cadeia, todo cárcere de maltrato, de sofrimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra, pelo poder do nosso Deus, o nosso Pai, do nosso Salvador. Assim como Pedro, coloca sobre você a capa. Em nome de Jesus Cristo, o anjo deu a ordem para ele: lança às costas a tua capa. E a capa, querido, é um símbolo da cobertura. E hoje você está se apropriando do poder da cobertura do sangue de Jesus, do poder da cobertura da igreja, que você está fincado, aliançado, e o Senhor está te dizendo: lança sobre as tuas costas a tua capa. Porque é a cobertura do sangue, é a cobertura da igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É a cobertura em nome de Jesus que vai quebrar todo laço, todo dardo inflamado, toda obra mandada, todo trabalho pago, toda mandinga, toda oferenda, todo sacrifício, em nome de Jesus. É pelo sangue, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e nós desfazemos agora todo pacto do inferno, todo pacto de sangue de bode, de carneiro. O poder de Cristo Jesus queima todo mal contra o povo de Deus, queima todo mal contra as casas do povo de Deus, queima todo mal da enfermidade, queima todo mal deste mundo, deste século. Resplandece a tua luz sobre o teu povo, Senhor. Resplandece a tua luz sobre o teu povo. E que o mal vá embora. Vai embora, pega as suas coisas e sai em nome de Jesus.
Pega toda a bagagem, pega toda a sua mala e saia. Saia da casa do povo de Deus. Saia da rua. Saia da vizinhança do povo de Deus. Saia do quarto. Saia da sala, saia da cozinha. Aonde você estiver alojado, nós estamos ordenando. Oh, recebe agora a luz que é fogo, porque Deus é fogo consumidor. E Ele é a luz do mundo, a luz que queima a obra das trevas, que desfaz toda a ação do espírito de Herodes em o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos nos apropriar do poder dessa cobertura. Nós precisamos, a primeira coisa que o anjo falou para Pedro é: levanta e lança sobre as tuas costas essa capa. Lança. E eu quero que você entenda, você precisa usar o poder da cobertura do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Ata as tuas alparcas. É nós não ficarmos o quê? Descobertos, sem o poder das boas novas, sem a certeza, a boa notícia de Deus para nós. O evangelho da paz, as sandálias da salvação, da pregação do evangelho. Ata as alparcas, deixa ela bem firme. A boa notícia para nós, a boa notícia, boas novas vindas do reino dos céus para a nossa vida. Amarra nos teus passos e aonde você for, tenha certeza, Deus está na minha vida, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai operar, Deus é Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. E naquele momento Pedro rompe. Querido, você sabe o que é porta de ferro se abrir? Coisa maravilhosa. E tem muita gente que está. Querido, olha que interessante você pensar, meu Deus, mas é um crente que ama o Senhor. É um homem que andava com Jesus Cristo. Como que uma porta de ferro travando o caminho dele? Pois é. E tem muito crente que está assim, ó. Você quer avançar, não consegue avançar. Por quê? Porque há uma porta de ferro. O inimigo é ousado, queridos. O inimigo tenta barrar nossa caminhada. Ele tenta barrar, se ele puder, impedir você de existir. Ele impediria, mas ele não pode tocar na sua vida. Por isso que há pouco tempo eu atendi uma pessoa que não era da igreja, com espírito de morte, suicídio. E eu disse para ela uma coisa que Deus disse para mim um dia: entenda, o diabo não pode tirar a tua vida. Então ele usa essa pressão emocional para fazer você mesmo tirar a sua vida. Por quê? Porque ele não pode te tocar. Então o inimigo, ele na verdade queria poder tocar na nossa vida, mas ele não pode. Então ele age com obstáculos, ele age tentando travar caminhos, ele age tentando te maltratar, ele age, por isso que Jesus falou: bem-aventurados sois vós, quando perseguindo, disserem todo mal contra vós. Ele age tentando te maltratar, ele age tentando te ferir, ele age tentando te humilhar, ele age tentando realmente, te abater, mas em nome de Jesus Cristo, hoje, se revista desta capa, da cobertura, do poder da aliança, do poder do Espírito Santo, do poder da aliança com Jesus Cristo, e em nome de Jesus nós veremos portas de ferro vão se abrir diante de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está ligado na nossa vida, portas de ferro vão se abrir em nome do Senhor Jesus. Coloca lá no versículo 10 para a gente guardar no nosso espírito esse milagre. Quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e o anjo se apartou deles. Em nome de Jesus, e está ligado na nossa vida. Eu não sei de que forma
ou se você tem sido vitimado por exatamente isso. O espírito de Herodes usou guardas para garantir que você não vai conseguir melhorar, que não vai conseguir avançar, que não vai conseguir ter uma vida boa, que não vai conseguir isso. Ele colocou os guardas para garantir que você não vive uma vida abençoada. E se ele colocou essa porta de ferro para tentar limitar os seus dias, mas em nome de Jesus, o poder do nosso Deus, não somente você vai passar por esses guardas que querem te manter caído, prostrado, ferido, abatido, humilhado, maltratado, mas também essa porta de ferro vai se abrir e você vai chegar do outro lado pelo poder do nome de Jesus. Você vai vencer essa prisão, você vai vencer esse cárcere, você vai vencer essa sentença, você vai vencer esse mal, você vai se levantar pelo poder de Jesus e vai alcançar o sobrenatural. Em nome de Jesus, pega a tua capa, pega a tua cobertura e caminha em nome de Jesus e vai passando no meio desses guardas e vai passando no meio desses espíritos opressores e vai passando no meio desses espíritos atormentadores e vai passando por eles em nome de Jesus, de todo mal que tenta te paralisar. Vá em frente em nome de Jesus, que você vai viver o pleno livramento e libertação do nosso Deus, em nome de Jesus. Essa é a promessa do nosso Senhor e Salvador sobre a igreja que ora, em nome de Jesus. E estamos debaixo desta palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé nesse espírito, nessa fé, em nome de Jesus. E que você seja esse Pedro. Que Pedro foi aquele que declarou: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Que você seja esse Pedro. Tenha essa estrutura em nome de Jesus. A confissão da tua fé esteja no teu lábio sempre. E que venha a ruir toda a ação do mal contra a tua vida, contra a tua família. Em nome de Jesus, feche os seus olhos agora e começa a colocar diante do Senhor agora as suas causas, a sua família. Começa a colocar agora diante do Senhor. Em nome de Jesus, o que é que tem maltratado a tua família? O que é que tem maltratado a tua vida? Em nome de Jesus, esse espírito de Herodes tem que cair por terra da tua vida em nome de Jesus. Esse espírito de Herodes que quer te paralisar tem que sair. Tem que ser vencido em nome de Jesus. Esse espírito de Herodes, em nome de Jesus, e todo o plano dele vai cair por terra. Que o anjo do Senhor te envie socorro hoje. Que o anjo do Senhor te envie hoje, em nome de Jesus, livramento. Que o anjo do Senhor comece a quebrar as sentenças agora. Que o anjo do Senhor comece agora a tocar nas áreas que estão realmente feridas, em nome de Jesus, e as cadeias comecem a cair por terra, cadeias de diagnósticos, cadeias de sentenças humanas, cadeias de prisões emocionais, cadeias emocionais, psicológicas, cadeias de maltratos, cadeias de orgulho, cadeias de ódio, cadeias, amarrações do inferno, em nome de Jesus, que comecem a cair por terra, cadeias de desprezo, comecem a cair por terra agora, em nome de Jesus, porque o Senhor te põe livre, pelo poder de Jesus Cristo. Se apropria da tua capa, porque enquanto o mundo zomba da igreja, enquanto o mundo zomba dos crentes, enquanto o mundo zomba daqueles que são fiéis, comprometidos com Deus, e eles aplaudem quem rompe com a igreja, quem se afasta. Em nome de Jesus, se aproprie da tua capa, se aproprie da tua cobertura, se revista em poder, e em nome
nome de Jesus, e vai andando, e vai caminhando, e vai seguindo pelo poder da fé, porque a porta de ferro vai se abrir da tua vida em nome de Jesus, vai se abrir em nome de Jesus. Aquilo que o inimigo, o espírito de Herodes, colocou para deter seus dias, para paralisar seu presente e seu futuro, para te limitar na caminhada, em nome de Jesus, a porta de ferro vai ter que abrir em nome de Jesus, pela presença de Deus na tua vida, por causa da oração pela tua vida. Envia, Senhor, o auxílio, meu Pai, envia ajuda, meu Pai, para essa casa, para essa família, envia o socorro, envia a providência, envia o milagre, envia a prosperidade, envia a cura, envia, meu Pai, envia, que venha a tua luz, meu Pai, que venha a tua luz e toda a obra do espírito de Herodes, em nome de Jesus, que seja queimada, agora, em nome de Jesus, toda a obra de Satanás, em nome de Jesus, que quer maltratar os da igreja, toda a obra de Satanás, que quer prejudicar os da igreja, mas é da igreja, e passa tudo isso, esse espírito de Herodes, que quer perseguir realmente os da igreja, em nome de Jesus, nós te denunciamos, em o nome de Jesus, e fazemos resplandecer a luz do evangelho sobre você, Satanás, e nós estamos dizendo, pega a sua bagagem e vai embora do caminho dessa pessoa, vai embora da casa dessa pessoa, vai embora da família dessa pessoa, vai embora dos negócios dessa pessoa, vai embora, larga a mão agora, em nome de Jesus, de tudo que pertence a essa pessoa, porque essa pessoa está debaixo da cobertura do teu sangue, Jesus Cristo, está debaixo da cobertura do poder do Altíssimo, e toda obra do mal caia por terra, em nome de Jesus, toda cadeia caia por terra, toda doença caia por terra, todo sofrimento caia por terra, todo maltrato induzido caia por terra, tudo aquilo que o diabo, o inferno criou para atormentar os dias dessa pessoa, para fazer essa pessoa parar, para deter o futuro dela, caia por terra agora. Declaramos milagre, declaramos ressurreição, declaramos o impossível, declaramos a cura, declaramos milagres da parte do Deus vivo. Senhor, eu oro pela saúde do teu povo, Senhor, eu oro, meu Pai, pela vida financeira do teu povo, Senhor, eu oro pela família do teu povo, Senhor, eu oro, meu Pai eterno, pelo emocional do teu povo, em nome de Jesus, que o teu povo caminhe, que o teu povo vença, que o teu povo alcance, que o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, viva o sobrenatural. Senhor, eu oro por cada um que tu nos deste, Senhor, porque é sobre estes que nós temos autoridade, e é sobre estes, meu Pai, que eu declaro libertação em nome de Jesus. É sobre estes, meu Pai, que eu declaro o poder e a ressurreição de Jesus Cristo. É sobre estes, meu Pai, aqueles que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, aqueles que fizeram aliança com a tua igreja, Senhor. É sobre esses, meu Pai, que temos autoridade, e sobre eles que eu peço milagre, sobre eles que eu peço ressurreição, sobre eles que eu peço prosperidade, é sobre eles que eu peço expansão, é sobre eles que eu peço, meu Pai, crescimento, é sobre eles que eu peço, meu Pai, o sobrenatural, que as portas se abram, que a prosperidade venha, que a cura aconteça sem detença. Declaro um povo saudável, corpo curado, corpo saudável, e aqueles que estavam, Senhor, sendo maltratados por esse espírito, meu Pai, do Herodes, nós, em nome de Jesus, Pai, levantamos essas pessoas diante do teu altar, para que vivam a tua graça, o teu livramento, a tua justiça, o teu impossível e o sobrenatural. Eu abençoo, meu Pai, o teu povo, e eu os entrego na palma das tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Está sobre nós a palavra do nosso Deus, e nós viveremos em nome de Jesus. Amém, aleluias.
Você que trouxe uma oferta, você que trouxe o seu dízimo, você vai orar pela tua vida financeira agora. E mesmo que você não trouxe hoje em espécie a tua oferta, o teu dízimo, você vai orar pela tua vida financeira. Queridos, a questão de dízimo e oferta é muito séria, porque a Bíblia nos fala, o Senhor nos fala, por causa de vós, eu mesmo repreenderei o devorador, o destruidor, o migrador. Por causa da nossa oferta, por causa da nossa fidelidade, o nosso cuidado pela casa de Deus. Deus mesmo, você vai ver a Bíblia toda, Deus fala, ó, vai, expulsa demônios. Vai, cura os enfermos. Vai, pisa a serpente, o áspide, vai. Mas a questão da oferta, a questão da prosperidade, a questão de vencer o destruidor, o migrador, isso é através da oferta, e quem vai é Deus. Entrega a tua oferta, entrega teu dízimo, mantenha no altar a tua oferta, ame a casa de Deus, e Deus cuidará do que é teu em nome de Jesus. Amém? Erga a tua mão ao alto. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelas ofertas, pelos dízimos do teu povo, Senhor. Eu quero orar por cada dizimista e ofertante dessa casa, Senhor. Porque, meu Pai, a tua palavra também precisa se cumprir sobre a vida deles, Pai. E tu mesmo disseste, meu Pai, que o Senhor repreenderia, o Senhor mesmo repreenderia o devorador, o migrador, o destruidor. Ah, então, meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora cada dizimista e ofertante da tua casa. Repreende, Senhor, o destruidor. Repreende o migrador, meu Pai. Tudo aquilo que tenta, meu Pai, destruir a vida financeira, as finanças, a saúde, meu Pai, desse povo. Em nome de Jesus, meu Pai, vá de encontro a essas entidades, meu Pai, e dê a vitória para o teu povo, porque, Senhor, o teu povo espera em ti. Nós os abençoamos, declaramos prosperidade, riqueza, fartura, abundância, regozijo e honra, meu Pai, vindo da tua mão, porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, e a ti nós damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. E nós já estamos chegando no dia 10, né? Misericórdia, né? Já chegou praticamente. Então já é dia 20 de novo, né? E assim até Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos encerrar esse culto. Você que estiver com uma fominha, nós temos esfirra na cantina e temos salgadinhos, tem refri. Enche a barriguinha de refri, ao invés de beber água. Inverteu, né? O certo é encher a barriguinha de água, né? Vamos encerrar? Estenda a tua mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te conduza em triunfo. Que portas de ferro se abram diante de você e sua família. Que cadeias que estavam te maltratando caiam por terra pelo poder de Jesus. Que guardas, entidades que estavam vigiando para que você não vencesse, assistam à tua vitória em nome de Jesus. Que você passe por toda a oposição, mais do que vencedor por Cristo Jesus. Coloca a tua capa nas suas costas, na tua cobertura, e vá em paz para a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Um beijo! Vamos com Jesus. Não sai sem dar um abraço no seu irmão.